Eu tenho 30 anos, eu trabalho com marketing digital há 6 anos e eu ainda não sou milionário. Eu postei exatamente essa frase aí lá no Substack, postei no Insta e deu bastante o que falar. Resolvi trazer também esse assunto aqui pro YouTube. O que acontece? Outro dia eu estava refletindo, né, um pouco nos meus 20 e poucos, quando eu comecei no digital, e eu lembro que naquela época eu comprei muito a narrativa dos grandes números em pouco tempo, né? Eu lembro que eu acho que o primeiro curso de marketing digital que eu comprei foi do Érico Rocha. Ele falava muito sobre o 6 em 7, fazer os 100 mil reais de faturamento em 7 dias. Falava de 7 em 7 também, né? Quanto mais tu entrava naquele universo, mais tu via a possibilidade de fazer esses grandes faturamentos em pouco tempo. Eu lembro que naquela época eu, cara, comecei a sonhar com esses grandes números. Sonhar em ficar multimilionário, ficar milionário rápido, fazer o primeiro milhão antes dos 30 e tudo mais. E por eu ter esse pensamento naquela época, tudo isso de ganhar dinheiro e tudo mais me atrasou, né? Eu quero falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo e sobre essa cultura dos grandes números e o problema que isso gera para a cabeça de algumas pessoas, para o negócio das pessoas e como esse lance das comparações é péssimo, né? Porque a gente vê às vezes várias pessoas que ficaram ricas rápido sem internet, né? Isso é uma coisa que eu acho legal deixar bem claro aqui no início do vídeo. Não é porque eu não consegui conquistar os milhões mais rápido do que eu gostaria que não tem gente que consegue. Até a gente entrou lá no ecossistema do Érico, no curso, na mentoria que ele tinha uma época, e a gente via esses casos reais acontecendo, né? E daí ficava sonhando com isso tudo. Hoje, olhando para trás, eu vejo que era uma grande imaturidade, uma imaturidade de vida e também de negócio, pensar isso. Porque às vezes a gente ficava muito de olho no resultado, mas não levava em consideração o tamanho de esforço que tinha que ser feito para atingir aquele resultado. O processo que era feito, a escadinha que tinha que ser feita, aquela coisa do montinho, montão, né? Várias decisões que tu tinha que tomar certa para tu conseguir ter os resultados mais rápidos. E hoje, olhando para trás, eu vejo que por eu ter esse pensamento mais imediatista, eu tomei várias decisões erradas que não fizeram talvez isso acontecer mais rápido como poderia, né? Isso a gente nunca vai saber. Mas eu vejo muita, eu hoje olhando para trás, né? Eu vejo que eu era muito imaturo de vida, mas imaturo de negócio. E imaturo de negócio é sobre isso, sobre pensar sobre a viabilidade daquilo, sobre a logística daquilo, sobre realmente os números que tu precisa ter para ter um faturamento milionário. Tudo isso às vezes a gente não leva em consideração e acha que é muito mais fácil do que é. E é lógico, eu acho, né, acredito que realmente que negócios digitais são mais simples e geram muito mais lucro, né, margem de lucro que negócios físicos, por exemplo. Mas mesmo assim existe um grau de trabalho, existe um grau de sofisticação que tem que ter, de gestão de processos, de pessoas, de organização para fazer 1 milhão de reais, por exemplo, em vendas em 7 dias, ou em 30 dias, ou num ano que seja, né? E às vezes quando a gente está começando um negócio a gente não leva isso em consideração. E daí o problema, sabe? Porque às vezes a gente fica com essa cabeça imediatista, as coisas não acontecem do tempo que a gente gostaria e a gente desiste. Cara, deve ter assim, a maioria das pessoas que começam no digital, acho que param por conta disso. A gente conseguiu não parar, né? Por mais que as coisas não saíram como planejado, a gente continuou. E hoje eu vejo, hoje com a cabeça que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje de vida e de negócio, eu já sei o que eu tenho que fazer para chegar no milhão. Estamos caminhando para lá, inclusive. E quando eu falei que eu não tive os resultados que eu queria com 30 anos, não me deixa triste isso. Me deixa feliz, porque eu sei que antes, né, com 20 e poucos, naquela época, eu não era a pessoa que eu precisava ser para ter o faturamento que eu queria ter. Hoje eu sou, ou hoje eu estou me tornando, eu estou muito mais próximo. E só o fato de eu perceber isso mostra essa maturidade. E a maturidade de negócio também. Antes a gente teve outros modelos de negócios, às vezes que talvez não seria tão interessante para atingir esse primeiro milhão. Antes a gente trabalhava com outras pessoas, né? A gente trabalhava nos bastidores de negócios. Hoje a gente tem nosso próprio negócio. E hoje a gente está ganhando bem mais dinheiro no bolso do que naquela época. Então é muito sobre amadurecimento, mas também sobre ter essa visão bem realista. Eu acho muito perigoso a gente se
deslocar da realidade com os nossos pensamentos e sonhos. Então hoje a gente é muito mais pé no chão, mas a gente entende muito mais o que deve ser feito. Porque a imaturidade é tu não entender que as tuas ações precisam suportar as tuas ambições. Porque às vezes a gente está pensando em 1 milhão, mas a gente está executando nem o que equivale a 5 mil, a 10 mil. Ou às vezes a gente nunca fez nem 100 mil reais e está querendo fazer 300, 500 mil. Então, essa maturidade de entender que é um processo e entender que o nosso resultado vai aumentar à medida que não só a ação aumenta, mas a ação fica mais inteligente e aumenta de intensidade. Porque eu acredito muito que o que enriquece não é só o trabalho duro, mas é o trabalho inteligente. Então, tu fazer melhores ações, tu ir evoluindo a cada nível que tu vai subindo, e daí sim se torna uma coisa sustentável. Mas ainda hoje, a gente vê muito, eu talvez por estar mais tempo no mercado, talvez eu vejo menos essas narrativas de dinheiro fácil. Mas ainda existe muito, isso é uma coisa que chama a atenção de muita gente. E às vezes tu caiu nesse papinho. Então esse vídeo aqui também é um alerta e um lembrete para tomar cuidado com essa galera que fala de dinheiro fácil na internet, que fala que dá para fazer milhão sem fazer nada, que dá para construir um negócio sólido sem fazer conteúdo, que dá para ter um negócio que fatura 100 mil por mês de uma maneira muito fácil, muito simples e tudo mais. Não é assim que funciona. E essas narrativas de facilidade às vezes atraem muitas pessoas né, que querem essa coisa fácil e daí se frustram. Então, esse vídeo é um grande alerta como uma vítima da narrativa. Eu tô falando, é uma vítima da narrativa. Que por muito tempo, às vezes, eu comprei essa ideia, mas não tinha noção do trabalho que dá. Né? Hoje, a gente ainda não é milionário. Eu e a Gabi, que somos os donos do nosso negócio digital. Mas a gente tem certeza que estamos caminhando para lá. Mas, de novo, depois de uma jornada de vários erros, de muita ação, de muita mudança de rota, de muito amadurecimento, de muitos resultados acumulados, daí sim a coisa está se construindo. Né? Mas às vezes a gente olha para a nossa realidade e compara com uma realidade de uma pessoa que está já há 10 anos no digital, que já está há 15 anos no digital, já está produzindo conteúdo há muitos e muitos anos, já construiu uma audiência enorme. Às vezes a gente se compara com essa pessoa, mas então tem que se comparar com essa pessoa agora, tem que se comparar com essa pessoa quando ela estava lá no onde tu tá, no início, sabe? Porque o início é muito difícil. E hoje eu vejo que para construir algo relevante, para construir algo que realmente vale a pena, vai mudar a tua vida, vai mudar a vida da tua família, isso exige anos. É papo de 10 anos aqui. 10 anos. Eu mesmo, eu penso muito em envelhecer aqui na internet, em ficar velhinho aqui nos meus vídeos. Porque hoje eu sei, né? Que é uma construção de longo prazo. E a gente tem que estar preparado para isso e saber o trabalho que vai dar para daí a gente escolher se quer pagar o preço ou não. Né? Eu sou muito feliz hoje trabalhando com a internet. Tenho certeza que isso vai estar já mudando minha vida, né? Graças a Deus, hoje a gente tem uma condição muito boa graças à internet, mas eu tenho certeza que isso só vai aumentar se eu seguir com esse pensamento de fazer tudo, um pouquinho todo dia, pensamento de longo prazo, não pensando em ficar milionário agora em pouco tempo, mas sim em construir, implantar. Hoje em dia a produção de conteúdo, por exemplo, cada vídeo que eu posto é um ativo digital que eu estou botando ali, uma sementinha que eu estou plantando. Eu sei que para eu colher os meus milhões, eu tenho que ter várias sementinhas plantadas. E hoje em dia, cada vez mais multiplataforma. Aqui no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Substack. Quanto mais eu vou plantando essas sementinhas, mais gente vai me conhecendo e eu vou conseguindo colher cada vez mais frutos, faturar cada vez mais, impactar cada vez mais. Quanto mais gente eu oriento, quanto mais gente eu ajudo, mais dinheiro eu faço. Então, só por conta disso eu sei que é um processo, eu sei que é uma coisa lenta. Mas agora, sabendo disso, eu consigo escolher. Antes eu não sabia. E daí, por causa de ignorância, eu cometi vários erros que eu não poderia não ter cometido. Mas hoje eu sei e daí eu consigo escolher, sim, ter essa mentalidade de longo prazo e fazer as coisas pensando daqui, cara, 10 anos. Daqui 5 anos. Daqui 5 anos eu vou estar há 11 anos no mercado. Pô, de repente, nesse momento, as coisas vão estar muito melhor. Vão estar, talvez,
do jeito que eu gostaria lá com 20 e poucos, né? Então, esse vídeo foi um lembrete para ti, mas para mim mesmo também. Para eu nunca cair de novo nessas narrativas e focar no que realmente importa, que é fazer um bom trabalho, que é mudar a vida dos meus alunos, meus clientes, porque se eu fizer isso, os resultados financeiros são uma consequência. Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Se tu quiser comentar alguma coisa sobre essas narrativas do dinheiro rápido e tudo mais, deixa um comentário ali que a gente troca uma ideia e a gente se vê no próximo vídeo.